Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Procurador. Eu sou Ricardo Cardoso e hoje eu vou te falar 5 motivos para não ser servidor público. Fala pessoal, o primeiro motivo que eu vejo que é muito ruim no serviço público e me incomoda bastante, eu sei que incomoda um monte de colega, é a meritocracia. O que é a meritocracia? Os melhores ascendem em detrimento daqueles que não se dedicam tanto. Isso não funciona no serviço público, né? Mas é verdade, não funciona nem no privado, mas eu acho que no serviço público é muito pior, né? Porque o que é a ascensão no serviço público? Normalmente ele é identificado por um cargo em comissão, uma chefia, enfim. É esses cargos, essas formas de reconhecimento para pessoas que vão ter uma gestão, vão ter uma ingerência, vão poder dar uma direção para o órgão. E por que eu acho que isso é ruim? Eu acho isso muito ruim porque o que eu vejo na prática, o que eu comento com meus colegas e com várias pessoas é o quê? Normalmente, quem é que acende esses postos-chave? É o camarada que tem uma ligação política ou é muito amigo de uma pessoa que tem um cargo muito influente e aí por essa relação de amizade ele acaba chefiando o órgão não sendo a pessoa mais preparada, no caso. Outra coisa que acontece muito e que eu comento com muitas pessoas que eu tenho visto é que aquela pessoa que em vez de trabalhar 8, trabalha 10, trabalha 12 horas, ela não tem tanto tempo quanto aquela que se dedica 4, 5, 3 horas, mas ela usa-se outra parte do tempo para quê? Para tomar cafezinho com gente importante, para ficar no telefone com gente importante, para ficar, em poucas palavras ali, em torno do poder, sei lá, alimentando ali as informações, o famoso puxa-saco. E quando eu tô falando desses cargos de gestão, eu não tô falando propriamente de um chefe de setor, eu tô falando daqueles cargos políticos também, porque existe política dentro do órgão, mas ela tem que ser feita por pessoas que realmente entendem a realidade do órgão. Então, por exemplo, se a gente tá falando de uma gestão de pessoas, tem que ser uma pessoa minimamente qualificada com gestão de pessoas, que entenda de pessoas, que entenda da lei que rege o cargo. Se a gente tá falando de planejamento e execução de obras, o cara tem que saber fazer um contrato administrativo. Como é que o cara vai ser o titular de uma pasta que rege todos os contratos administrativos se ele não sabe fazer um contrato? Ele não sabe licitar, por exemplo. Pra mim não faz sentido, e aí acontece com muita frequência, mais do que vocês imaginam, inclusive. E esse é um ponto muito ruim do serviço público, a meritocracia. Um segundo ponto muito ruim no serviço público é o salário fixo. Muita gente acha que, ter salário fixo, estabilidade, é bom, é ótimo. Sim, ela é boa, ela é ótima, ela te ajuda a te programar, mas ela também não te motiva a longo prazo. Então imagine que você ganhe 5 mil reais no primeiro ano, 5 mil reais no segundo ano, 5 mil reais daqui a 15 anos. Qual o motivo para te trabalhar mais, te dedicar mais, estudar, te profissionalizar? Não existe esse incentivo, a profissionalização. Além disso, uma coisa muito ruim no salário fixo é que o melhor servidor público do Brasil e o pior servidor público do Brasil naquele cargo, eles ganham a mesma coisa. Ainda que um chegue lá, durma no serviço, o chefe não viu, vai lá, lave o rosto, se esconde no banheiro, entra com 300 mil atestados, um atrás do outro, e o outro tá lá, chega mais cedo, sai mais tarde, atende o telefone final de semana, resolve tudo, final do mês é o mesmo salário para os dois. Então, esse é um ponto muito ruim do serviço público. Um terceiro ponto que eu acho muito desfavorável no serviço público é a perda do valor real do salário e as sucessivas reformas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo do tempo, o salário, aquele do edital que tu fez concurso, ele vai sendo modificado a ponto de não ser mais aquele valor real de quando tu entrou no serviço público. Mas eu vejo nos jornais que ganhou 15% de aumento, 20% de aumento e etc e tal. Cara, existe, mas eu vou te explicar qual é o modelo de reajuste que é adotado no Brasil. Então, digamos que você fez concurso para juiz, e eu fiz esse exemplo é real. Você fez concurso para juiz em 2010 e ganhava 21.766. O que acontece? Se tu pegar esse valor de 2010, atualizar pelo IPCA lá no site do IBGE, e eu fiz isso, hoje o salário de juiz seria 38.356,20. Um juiz hoje ganha 38.356,20? Não, um juiz substituto hoje ganha em torno de 32 mil reais. Aí tu vai me dizer, 32 mil reais é pouco? Não, não é pouco. Mas veja que o juiz que ingressou lá em 2010, ele adquiriu um padrão de vida. E esse padrão de vida, ele foi atualizado pela inflação. Em determinado momento, ele já não ganha aquele valor atualizado. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reduzir um pouquinho o custo de vida. Ou seja, se tinha
uma casa grande, ia ter a casa grande, mas vamos diminuir um serviço, vamos diminuir outro serviço, porque a escola sobe, o plano de saúde sobe, o valor do automóvel sobe, a gasolina sobe. E o teu salário sobe também? Sobe, mas sobe muito menos que estes outros gastos, que nada mais é que a inflação. Uma outra questão são as reformas. Então, o servidor público sempre tem um privilégio, etc e tal. Vamos tirar a estabilidade, vamos tirar dos magistrados as férias de 2 meses. Então é isso, tu te programa, tu estuda, enfrenta um certame X para ter benefícios X, e aí esse X é X menos 1%, aí no outro ano é X menos 2%, aí corta o direito tal, de modo que, assim, eu penso que deveria ter estabilidade jurídica para o servidor, estabilidade jurídica nos negócios, estabilidade jurídica para todo mundo que quer trabalhar. O problema é que essas mudanças constantes vão atrapalhando o desenvolvimento, até a tua capacidade de acreditar no Estado ela vai minguando por causa dessas sucessivas instabilidades jurídicas, né? Um quarto motivo é, às vezes, a falta do material básico, do básico para trabalhar. Tem órgãos públicos que, às vezes, tem 5 servidores que ganham 5 mil, 10 mil, 15 mil, e aí tu vai ver na unidade que tá faltando papel. Aí tu vai na unidade que tá faltando toner. E aí tu liga, pede toner, tá sem licitação, não tem toner, ou não tem papel, ou tem que fazer uma diligência em tal lugar. E aí o carro tá estragado, não tem como arrumar. Então, às vezes, eles pagam um salário bom para alguns servidores, ou até para os servidores de ensino médio, e às vezes não dão condição pro cara trabalhar, o que não faz sentido. Pra que tu vai contratar uma pessoa se ele não tem estrutura mínima para executar o trabalho dele? É como tu botar um juiz solto numa cidade e dizer, faz justiça aí, meu amigo. Não vai fazer, ele é uma pessoa, entendeu? Precisa de uma estrutura para fazer a política pública, entendeu? Uma pessoa não vai fazer a política pública, precisa da estrutura. E às vezes a gente vê que a estrutura é muito precária. Um quinto motivo que me incomoda, e nesse caso eu acho que a mídia tem razão, é a falta de punição para servidores públicos que desempenham muito mal suas funções. De uma maneira geral, a minha experiência e as conversas que eu tenho com vários professores, gestores e colegas servidores públicos, é que alguns servidores, eles militam para ser punido. Eles fazem de tudo para ser punido. Ele chega no serviço público, abre o Netflix e fica 3 horas, 4 horas na Netflix. E aí, o que faz o gestor público? Ele não pune o cara. Às vezes o cara fica 3, 4, 5 dias sem aparecer para trabalhar e não leva atestado. E o gestor público não faz nada. E aí eu acho que a mídia tem razão de dizer, tem muito servidor público que não desempenha bem o seu papel. E aqui eu tô falando daquele 1%, que é indiscutível que o cara tem que ser punido. E aí eu tenho uma teoria que, na minha experiência, mostra um pouco, é que os gestores públicos, de uma maneira geral, eles não foram instruídos ou eles não sabem utilizar o processo administrativo disciplinar. Eles não sabem punir, eles têm medo de punir. Então, esse é um problema que a gente precisa enfrentar, né? Que é o caso do servidor público que falta, não dá justificativa, fica no Netflix. Esse cara precisa ser punido para melhorar a autoestima até do camarada que tá trabalhando todos os dias lá, fazendo seu trabalho, fazendo mais que seu trabalho, cobrindo o trabalho desse cara que não tá fazendo o seu trabalho bem feito. Essa é uma questão que me incomoda muito no serviço público, e se você virar servidor público vai te incomodar também. Então, você concorda comigo nessas 5 razões pelas quais eu acho que são ruins e incomodam os servidores públicos de uma maneira geral? Se você concorda, eu peço que deixe seu curtir para ajudar o nosso canal a crescer, pra gente continuar fazendo esse conteúdo. Me escreve aqui embaixo outros motivos que te incomodam e fazem o serviço público ser um lugar muitas vezes criticado pelo público em geral. Se inscreve no canal, caso queira saber mais sobre carreiras públicas, sobre concursos públicos e essas outras questões aí que a gente aborda sobre serviço público. Eu te agradeço por ter ficado conosco até agora. Muito obrigado e até breve.